a vítima, né, desse crime está ainda se recuperando, sofrendo muitas dores. O rosto ficou praticamente diferente, ficou totalmente diferente do que todo mundo que conhece está acostumado. Inclusive, preciso lembrar para vocês, esse crime aconteceu na última terça-feira, foi já na madrugada praticamente, da terça para quarta-feira, e a gente tem uma boa notícia, que esse agressor, ele foi preso. Foi um trabalho muito bem sucedido por parte da Polícia Civil, a equipe da Delegacia da Mulher de Olinda, que esteve trabalhando no intuito de chegar neste homem, e a prisão dele aconteceu na quinta-feira. Foi um alívio muito grande, inclusive, para a filha dele. A filha, que inclusive é filha do casal, né? Lembrando que é um homem que agrediu a própria companheira. E ela contou para mim, essa filha, ela está aqui na minha frente, inclusive, não vai mostrar o rosto. Primeiramente, por questão de segurança dela mesma, que ela disse que, enfim, por muito tempo esteve com muito medo, e também, de alguma forma, tentar garantir um pouco da privacidade da própria mãe. Mãe essa que, como eu disse, está sofrendo muito aí, enfrentando aí muitas dores. E aí, o que é que acontece? Essa situação toda, ela ocorreu ali da terça para quarta-feira, e essa filha, inclusive, foi quem mais deu apoio à mãe nesse processo todo. Ela que fez essa denúncia, que conseguiu aí chegar nesse homem. Eu vou começar a conversar com ela, que eu queria primeiramente, minha amiga, na medida do possível, muito boa tarde, que você explicasse pra gente um pouco de como é que tua mãe contou que a situação toda aconteceu. Foi a partir de uma discussão, não é isso? Foi por causa de uma discussão, por causa de um telefone. Aí nessa discussão ele botou a água para esquentar com óleo, deu um pau na minha mãe, amarrou os braços dela, aí começou a bater nela, dar muito soco na cabeça, morder ela, dar muito murro na costela, chuto. Aí daí ele pegou, depois que deu bem muito nela, pegou a água quente do fogo, fervendo, e jogou na cara dela. Essa não foi a primeira vez que essas agressões tinham acontecido, né? Não, várias vezes já. A gente cresceu com isso. A gente cresceu com essa situação dele batendo muito na minha mãe, batia também muito na gente. Mas daí, como a gente cresceu, a gente começou a se defender. Agora conta pra mim, o que foi que te motivou a fazer essa denúncia? Porque você, precisa até a gente reforçar, Gernan, porque a gente sabe que isso é a realidade de muitas mulheres. Mulheres que vivem relacionamentos, né, abusivos, tóxicos mesmo, e muitas delas enfrentam até uma dificuldade na hora de fazer uma denúncia. A filha aqui do casal, ela estava conversando com a gente e ela falou que essas agressões já acontecem há muito tempo. Eles estão juntos há mais de 25 anos. E aí, ao longo de todo esse tempo, vários episódios de agressões já tinham acontecido. Só que em apenas alguns deles foi feito ali algum tipo de denúncia, mas nada que também fosse muito para frente. E aí a própria vítima, a própria mãe dela, ficou até receosa do que poderia acontecer com ele. Ficou até um pouco resistente na hora de fazer essa denúncia. Mas você, como filha, vendo a situação da sua mãe, imagino que não se aguentou e disse, isso precisa ter um basta, né? Precisa ser feita essa denúncia. Foi sim, eu não estava mais aguentando não, porque eu estava vendo ele matar minha mãe. E ele ia matar ela. Aí eu peguei, denunciei, a gente foi pro hospital, e do hospital a gente veio pra casa, no outro dia a gente foi pra delegacia. E como a gente chegou na delegacia pra denunciar ele novamente, aí a gente soube da notícia que ele tinha sido preso já. Só que tinha muita gente já à procura dele. Os policiais estavam todos procurando ele. Fala um pouco de como é que tá tua mãe hoje. Ela, inclusive, tá na cara de uma outra parente, né? Também lá, passando esse tempo aí de recuperação. Ela tá reclamando muito de dores. Como é que tá o rosto dela? Ela tá na casa da minha tia, em cima da minha casa. E o rosto dela tá deformado. Ela tá com muita dor na costela. Eu creio que tenha fraturado a costela dela, porque tá muito inchado e tá muito roxo também. O rosto dela, o corpo dela tá todo dolorido, ela não tá conseguindo andar, até mesmo respirar direito, mas ela respira, fica doendo. Você estava me contando um pouco, e aí é um detalhe bem gráfico, infelizmente, que você trouxe pra gente, que é como ela disse que ele jogou, né, o líquido. Lembrando, Jana, que foi uma mistura. Uma mistura não, porque água e óleo não se mistura, mas ele pegou água, pegou óleo, né, ferveu, e aí ele jogou. Só que antes disso ele já tinha agredido, chegou a prender a mão dela, e aí ele jogou. E pela forma como ele jogou, que você estava me explicando, por pouco não fez algo até no olho dela, que pudesse até fazer com que a visão dela ficasse prejudicada. Ela teve algum problema na visão? Não, graças a Deus não bateu no olho dela não, mas afetou a boca dela, o ouvido dela, o corpo, assim,
o rosto, a bochecha, o pescoço, tudo dela afetou. Agora, imagino que para você foi um alívio muito grande essa prisão. Você estava me contando que depois que tudo isso aconteceu, ou seja, do início da semana para cá, você estava dentro de casa, mas estava com muito medo, né? Eu tava com muito medo, eu tava querendo que pegasse ele, até porque ele me ameaçou também. Ele disse que ia chegar na minha casa de madrugada, ia atacar álcool, ia pegar fogo aqui na minha casa, e quem tivesse dentro iria morrer. Depois que eu denunciei ele, que a polícia estava perto de vir, ele falou isso pra mim. E eu fiquei com muito medo, não vou mentir. E pra mim é um alívio muito grande pelo fato dele estar preso. E eu quero justiça pra minha mãe. Eu quero que ele seja preso. Eu quero, de verdade. Nem só eu, como minha família toda, quer que ele vá preso. Porque ele tem que pagar um pouco por tudo que ele fez com a minha mãe. Minha mãe já sofreu muito na mão dele. E agora tem que acabar isso. Eu tava vendo a hora minha mãe morrer. Minha mãe, ela iria morrer. Ela iria morrer, mas graças a Deus, Deus chegou na vida dela, né? Também pelas orações da família, das filhas também, dos filhos. E não conseguiu, o inimigo não conseguiu levar ela. Ela tá viva e ele tá lá. Inclusive, viu, Gernan? Ela estava me contando um detalhe que, claro, chama muita atenção. Por conta da adrenalina mesmo, né, de toda aquela situação naquele momento, quando ele jogou, né, a água fervendo, o óleo, ela não chegou a sentir nenhuma dor na hora que bateu. Só que depois de alguns minutos, inclusive, ela saiu de casa, chegou a pular o muro para conseguir sair de casa, ela começou a sentir, né, de fato, o rosto ardendo, enfim, tudo queimando mesmo de fato. E aí quando foi depois, ela chegou a dormir, e aí no outro dia ela se acordou e viu como é que estava o rosto dela. Qual foi a reação? A reação dela é que ela tomou um tapa, porque ela não imaginava que o rosto dela ia ficar daquele jeito, da forma que ficou, porque tá deformado, tá muito feio. Tá muito feio. Então eu decidi chamar a polícia também por causa disso, porque ela tá demais. Ele tava demais mesmo. Ele tava batendo na minha mãe por causa de nada. Entendeu? Porque ele gosta de dar-lhe. Então agora ele tem que pagar. Ele tem que pagar com isso. Com tudo que ele fez, ele tem que pagar. E vou repetir novamente, eu quero justiça. Eu quero justiça. E aí foi um período, viu, você que está em casa, inclusive, para você entender, isso aconteceu da terça para quarta, uma denúncia foi feita na quarta-feira ainda, e durante o período, né, que aconteceu a agressão, até o momento da prisão aconteceram algumas coisas. Uma delas foi que ele não sumiu imediatamente. Foi após ele descobrir que a denúncia tinha sido feita que ninguém teve mais informação dele, até que a polícia conseguiu chegar. Prisão que aconteceu, inclusive, lá no bairro do Derby, área central do Recife. Ele, inclusive, de acordo com o que foi informado a gente pela polícia, não resistiu no momento dessa prisão. Só que aí, durante o tempo em que ele ficou ainda à disposição, digamos, dos familiares, né, dos filhos e da própria vítima, ele chegou a ter um contato. E ele chegou a dizer ainda que tinha se arrependido, não foi? Foi, ele disse que tinha se arrependido. Disse a minha tia e disse a minha irmã que se arrependeu pelo que ele fez com a minha mãe. E também disse que sabia que um dia ele iria ser preso. Porque até o povo mesmo sabia que ele estava demais. Ele sabia que ele estava demais. Então ele mesmo sabia que ele ia ser preso, ele ia fugir. Mas graças a Deus ele não conseguiu fugir. Ele ia fugir, ele não ia ficar aqui não. Ele disse até que ia para casa de uma tia dele, lá no... Como é o nome? Eu esqueci agora o nome. Inclusive, um outro detalhe também que chama bastante atenção, Gernan, nessa história toda, né, como a filha aqui do casal relatou, são episódios bastante recorrentes e, quem sabe, ele até acreditava mesmo numa impunidade, né? Acreditava que algo pior não pudesse acontecer, algo pior no sentido dele, né, para ele ser preso. Só que ele foi autuado por tentativa de feminicídio. E aí eu vou voltar a pergunta para você, porque eu quero saber de fato. Você acredita que se não tivesse ou se não tiver um basta, pode acontecer de fato o pior, porque agora foi uma tentativa. Você acha que ele pode voltar de alguma forma, ter esse contato com sua mãe, com vocês e tentar alguma coisa pior? Ele vai. Ele vai matar ela dessa vez. Se ele não for preso, se ele for solto, ele vai matar ela dessa vez. Ele vai matar. Porque ele é ruim. Ele gosta de bater. Então eu peço, por favor, que prenda ele, que ele fique preso. Que ele fique preso, porque a minha mãe já sofreu muito com ele. E agora chegou a hora dela viver um pouco, dela, que, assim, né, de ela acabar essa
essas coisas que aconteceu com ela. Né? Porque eu já tô cansada disso já, de sair daqui da minha casa da madrugada, com ela lá apanhando, de chamar a polícia e ele correr, dele fugir, porque ele sempre foge. Chama a polícia, ele foge. Mas eu creio que agora a justiça vai ser feita. É um cansaço de uma filha, né, que sentiu também na pele, viu, Gernan, as agressões do pai, né, enquanto crescia, inclusive enquanto estava grávida, também chegou a também sofrer agressão, e está cansada de ver a mãe passar por essa situação, a situação mais grave até agora, assim, de tudo que ela já viveu, essa foi a situação mais grave, inclusive foi registrado como tentativa de feminicídio. Ela ficou com o rosto completamente assim desfigurado e, enfim, ela não aguenta mais, a mãe também está com medo. Gernan está lá no estúdio, ele tem uma pergunta para a gente, eu vou ouvir essa pergunta e vou repassar aqui para você. Gernan, fica à vontade.